Número de casos da pandemia aumenta, viu? E auxílio emergencial volta a ser cogitado no momento. Olha só, tá? O número de casos da pandemia vem aumentando aí e o auxílio emergencial volta a ser cogitado mais uma vez. Já começam os burburinhos com a possibilidade da volta do auxílio emergencial. Preste atenção nessa reportagem, eu vou refrescar a sua memória. Você lembra que lá atrás, Paulo Guedes disse que se os casos de óbitos da pandemia ultrapassasse o número de 1.000 por dia, o auxílio emergencial iria continuar? Você não lembra? Eu vou refrescar a sua memória, tá? Preste atenção nessa reportagem, tenta lembrar. Inclusive, vou mostrar até a data para você aqui. Acompanhe aí, preste atenção. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que se houver uma segunda onda de pandemia do coronavírus, a prorrogação do auxílio emergencial, abre aspas, não é uma possibilidade, é uma certeza, fecha aspas. Isso mesmo, tá? 12 de novembro de 2020. Você lembra disso? Que o Paulo Guedes afirmou isso? Que não era uma possibilidade, e sim uma certeza a prorrogação do auxílio emergencial. E o número de casos vem aumentando, tá? Infelizmente, vem aumentando. Tem mais aqui, vou refrescar sua memória. Aqui não tem memória curta, não. Lembro das coisas tudinho, guardei tudinho para passar as informações para você. Olha só, preste atenção. Em uma audiência no Senado, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial por mais 3 meses, de agosto a outubro. O ministro disse ainda que o benefício pode ter uma nova prorrogação se a pandemia continuar fora de controle. E nós estamos olhando para frente. Primeiro, a renovação do auxílio emergencial em 3 meses, mais 3 meses. Então, o auxílio que terminaria em 31 de julho, ele segue agosto, setembro e outubro. Olha, como você está vendo a data ali, tá? 25 de junho de 2021. Paulo Guedes disse isso aí. E na primeira reportagem, lá em novembro de 2020, tá? Falando do auxílio emergencial. Ou seja, a questão da prorrogação do auxílio emergencial é o número de casos da pandemia a aumentar, tá? Tanto que o auxílio emergencial só foi criado por causa da pandemia. Mas a pandemia não acabou. O auxílio emergencial acabou. Sem sentido, não tem como explicar isso. Uns falam do teto de gasto, lei de responsabilidade fiscal. Olha, eu não sou parlamentar, não sou político, não estou lá no meio deles para falar para você, olha, o auxílio acabou por causa disso, o auxílio acabou por causa daquilo. Mas o Paulo Guedes disse que se chegasse ao número de 1.000 óbitos por dia, o auxílio emergencial ia continuar. Vamos acompanhando aí. Preste atenção. Outubro é o mês que todos os governadores estão dizendo que terão vacinado toda a população adulta brasileira. Alguns estados estão, inclusive, anunciando para final de agosto, início de setembro. Alguns com 2 doses, alguns com 1 dose, mas todo mundo já tendo sido, de certa forma, protegido ou beneficiado com a vacinação. Se a pandemia continuasse fora de controle em setembro, outubro, novembro, vamos ter que renovar de novo o auxílio emergencial. Mas não é a expectativa no momento. Você viu o que o Paulo Guedes prometeu? Apesar de que ele fala, não é a expectativa do momento, lá em junho de 2021. Não ouviu o que ele prometeu? Ouça de novo. Ele disse que se a pandemia continuar, vai renovar de novo. A pandemia está aí, Paulo Guedes. Olha só o que ele disse. Preste atenção aí. Se a pandemia continuasse fora de controle em setembro, outubro, novembro, vamos ter que renovar de novo o auxílio emergencial. Seu Paulo Guedes, vai ter que renovar o auxílio emergencial então, tá? Vai ter que renovar. Se o senhor assistiu o Jornal Nacional ontem, tá aumentando, infelizmente, tá, gente? Infelizmente está aumentando o número de casos e óbitos da pandemia, tá? Vai ter que renovar, não tem outra saída. Auxílio emergencial volta a ser especulado, viu, gente? Tomara, viu, gente? Eu falo para vocês, tomara que não venha lockdown, que não venha fechar tudo. Porque senão, meu amigo, aí o bicho vai pegar, aí a coisa vai ficar preta, tá? Se vier com aquela conversa de novo, fique em casa, que a economia a gente vê depois, aí você pode esperar, tá? Agora, será que o Paulo Guedes vai cumprir a promessa dele? Olha só o que saiu no Jornal Nacional. Paulo Guedes assistiu o Jornal Nacional ontem?
Presta atenção, olha o que saiu no jornal. Acompanhe aí. O Brasil registrou novo recorde de casos de Covid. A Michele Barros tem os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Michele, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Foram 286.050 novos casos conhecidos num só dia. A gente lembra que ontem alguns estados relataram problemas para acessar o sistema do Ministério da Saúde. Alguns dados represados podem, então, aparecer nesse número aqui de hoje. Pessoal, eu até marquei a data para vocês, tá? Jornal Nacional de ontem, 3 de fevereiro de 2022. Paulo Guedes, agora é só você cumprir sua promessa, tá? Olha aí, preste atenção. Desde o início da pandemia, são 26 milhões de casos. Nas últimas 24 horas, foram 917 mortes, pelo segundo dia seguido, acima de 900 óbitos. E aí, Paulo Guedes, vai esperar atingir as 1.000? Os 1.000 óbitos da pandemia, Paulo Guedes, como é que é? Tá lá, ó, 917 em 24 horas. Vai cumprir sua promessa, Paulo Guedes? Como é que vai ficar, meu amigo? Vamos acompanhando aí. São 629.995 vítimas desde o início da pandemia. A média de casos está em alta de 58% na comparação com 2 semanas atrás, 188 mil por dia. A média de mortes também em alta, 168%, 689 por dia, mesmo patamar de agosto do ano passado. 24 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. Roraima e Acre em estabilidade. E pelo segundo dia seguido, nenhum em queda. Agora os dados da vacinação. 6 estados não divulgaram as informações nesta quinta. Nas últimas 24 horas, 241 mil pessoas receberam a primeira dose, 200 mil a segunda ou a dose única e 480 mil a dose de reforço. Ao todo, mais de 900 mil vacinados hoje. Olha, mesmo com o número de vacinação lá em cima, o número de óbitos aumentando, tá? Tá só aumentando. E agora eu quero ver o Paulo Guedes cumprir a promessa dele. Vai voltar ou não vai o auxílio emergencial? Responde para nós, Paulo Guedes. Será que volta ou não volta? Vai acompanhando aí. Do início da campanha de vacinação até agora, 166 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, 77,29% da população. 150 milhões e 600 mil estão com a vacinação completa, 70,11%. E quase 49 milhões receberam a dose de reforço, 22,78% de todos os brasileiros. Agora os percentuais em relação à população que pode se vacinar. 82,95% tomaram a primeira dose liberada para todos a partir dos 5 anos. 75,26% dos que têm 5 anos ou mais estão com vacinação completa. E 30,25% receberam a dose de reforço. Aqui, as pessoas com 18 anos ou mais. Os estados agora aqui em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa, levando em conta a população com 5 anos ou mais que pode ser vacinada. Então tá aí. Agora fica a pergunta no ar. Será que o Paulo Guedes vai cumprir a promessa dele? Qual que é a promessa dele? Você não lembra? Vou refrescar a sua memória de novo. A promessa do Paulo Guedes é essa aqui, ó. Cumpra aí, Paulo Guedes, a sua promessa. Se a pandemia continuasse fora de controle, em setembro, outubro, novembro, vamos ter que renovar de novo o auxílio emergencial. Bom, de certa forma a pandemia está fora de controle, viu? O número de casos, infelizmente, aumentando, tá? Agora vamos ver se o Paulo Guedes aí vai honrar a palavra, vai cumprir a promessa que ele fez aí de renovar mais uma vez o auxílio emergencial. O assunto já volta a ser especulado. Tudo bem que é ano de eleição, tem muito político aí que vai usar isso aí, né, para cabo eleitoral, para, vamos dizer assim, para aumentar a popularidade, para tentar ser eleito, mas, de qualquer maneira, o número de casos aumentou e agora volta a ser especulado mais uma vez a volta do auxílio emergencial em 2022. E você, o que você acha? O auxílio emergencial deve voltar realmente ou não? Comente aqui, ó, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu prometo para você que, na medida do possível, estarei lendo e, se possível, respondendo os seus comentários. Já peço para você, deixe um like no vídeo e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, ativando a opção receber todas as notificações
Você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Segue eu, Saulo Souza, nas minhas redes sociais. Segue eu no meu Facebook. Segue eu também no meu perfil pessoal e oficial do Instagram. Os links na descrição do vídeo. Ótima sexta-feira para você. Finalzinho de sexta-feira, final de semana. Que Deus abençoe você, sua família, seus familiares e todos os seus entes queridos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, gente! E até mais!